Bem, é com grande alegria que nós estamos aqui, uma vez mais, em São João da Boa Vista, aqui no Joseph Gleber, na companhia de todos vocês. Sabemos que muitos vieram de cidades próximas, de Mogi, de Poços, Águas da Prata, Poços, o Itapira, Uberaba. E de fato, nós estamos aqui com muita alegria. Eu estava ouvindo o Zé Primo falar, vai a gente fazer um seminário sobre mediunidade. Eu não sei se vocês sabem o significado da palavra seminário. Seminário, há pouco tempo eu estava lendo, aprendi. Seminário vem de sêmen. Sêmen é sementes. Sementes de ideias. É esse o objetivo do seminário, né? Sementes de ideias. E o nosso objetivo, todos nós que aqui estamos, é de nós realmente lançarmos algumas sementes de ideias que deverão ser cultivadas por nós, porque, em verdade, a doutrina espírita é um seminário permanente, com as lições que os Espíritos nos trazem, com as sementes de ideias a respeito da vida, do mundo espiritual, de nós mesmos, de tudo aquilo que nos cerca. Normalmente se tem ideia de um seminário, o dia todo, né? Até se fala em mini seminário. O nosso aqui vai ser um mini seminário sobre mediunidade. Mas porque o assunto mediunidade é um assunto que é inesgotável. Nós podemos falar aqui o dia todo, é um assunto que não se esgota, essa questão da mediunidade. Eu estava justamente pensando, antes de começar, porque a mediunidade é um assunto velho, mas ao mesmo tempo novo. É um assunto muito antigo. Mediunidade é um assunto antigo. A mediunidade é uma lei da natureza, é uma lei da criação. Como diz o Dr. Odilon Fernandes, o Espiritismo nasceu da mediunidade. Não foi a mediunidade que nasceu do Espiritismo. Então não foi Kardec que criou a mediunidade. A mediunidade é que fez surgir Kardec. A mediunidade é que fez surgir Kardec, a mediunidade que fez com que Kardec estudasse, com que Kardec pesquisasse. A mediunidade é uma coisa tão antiga que nós às vezes nos perguntamos assim: aqueles espíritos que ensinaram mediunidade no Livro dos Médiuns, onde é que eles aprenderam sobre mediunidade? É um pensamento que nos ocorre, né? Aqueles espíritos que ensinaram mediunidade, no Livro dos Médiuns, principalmente, onde é que foi que eles aprenderam mediunidade? Não tinha livro nenhum versando sobre o assunto, com tantos detalhes, com tanto esclarecimento vamos dizer assim, com tanta pertinência. Não havia. Então, aqueles espíritos
Eles aprenderam mediunidade no mundo espiritual ou aprenderam mediunidade em outros mundos. Então a mediunidade não é uma coisa só da Terra. Não é só da Terra. Mediunidade, vamos dizer assim, ela existe, sempre existiu. É como a reencarnação, por exemplo. A reencarnação sempre existiu. Não foi o Espiritismo que criou a reencarnação. Allan Kardec foi estudar o assunto da reencarnação. Mas a reencarnação também é uma lei da natureza. Agora, é um assunto muito antigo, mediunidade, mas é novo. Por que é novo? É novo porque apenas de século e meio para cá, aproximadamente, é que nós estamos estudando o tema, nos aprofundando no assunto, sabendo que mediunidade é mediunidade, não é? Sabendo que obsessão é obsessão, sabendo que médium é médium, não é? Sabendo que existem vários tipos de mediunidade. Isto aí nós começamos a aprender há muito pouco tempo. Nós podemos dizer que em matéria de mediunidade nós somos neófitos, né? Eu às vezes fico pensando assim, muitas pessoas acham que sabem tudo sobre mediunidade. Se sabem tudo sobre mediunidade, deveriam escrever. Deveriam escrever o que sabem, né? Porque nós não sabemos nada. Então tem pessoas que acham que sabem tudo sobre mediunidade, não precisam aprender mais nada sobre mediunidade. Não, meu guia sabe tudo. Não sabe. Essa questão, meu guia me ensina tudo o que eu preciso saber. Errado, o seu guia também não sabe tudo. O seu guia tem outro guia. O seu guia também tem um guia. O guia do seu guia tem um guia. O guia do seu guia também tem um guia. Não é? Então ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo sobre mediunidade. É a mesma coisa a pessoa falar assim, não, eu já tenho mediunidade desenvolvida. Não existe mediunidade desenvolvida. Não tem. Tem mediunidade em desenvolvimento. Mediunidade desenvolvida não existe. Existe mediunidade em desenvolvimento. Digamos o seguinte, os médiuns é aquele carro que deu a partida e está funcionando. Agora, ele percorrer a estrada é outra coisa. Olha, eu sou um médium desenvolvido. Se não, deram a partida, você pegou. Está pegando, está funcionando. Agora você tem aí um caminho de 500 quilômetros para percorrer. Ou 1.000 quilômetros. Ou 10.000 quilômetros. Então nós somos médios assim. Deram a partida, pegamos. Alguns de nós pegamos até no tranco, né? Como fala. Pegou através de sofrimento. Pegou no tranco. Na dor, no sofrimento, na perturbação. Chega no centro espírita, estou sentindo isso, sentindo aquilo, não durmo, e tem pesadelos, e vejo vultos, e não sei o que, aquela coisa toda. Então aquele que vem e pega no tranco. Aí a pessoa fala assim, não, eu já desenvolvi mediunidade. Não, você não desenvolveu. Só deu a partida. O carro está funcionando. Agora vamos ver para onde é que você vai caminhar. Vamos ver qual é a estrada que você vai percorrer, qual é o caminho que você vai percorrer. Pode ser que você ande aí 10 metros, o carro vai afogar, apagar. Pode ser que você não saiba conduzir o carro, você vai cair numa valeta. E pode ser que você venha a ser como o Chico Xavier, por exemplo, né? Vai conduzir o carro sem problemas de acidente nenhum, tal, até o fim da jornada. Isso aí é uma outra coisa. Então, nós precisamos primeiramente tratar desse assunto. Mediunidade é um assunto antigo,
mas é também um assunto novo, muito novo para nós. É provável que em todas as encarnações que nós já tivemos, é a primeira vez que nós estamos ouvindo falar nisso. Pode ser até que nós já tenhamos exercido alguma faculdade mediúnica no passado. Por exemplo, pode ser que alguém aqui tenha sido uma bruxa. Ou ainda seja. Não tem genro que fala, minha sogra é uma bruxa? Pode ser que alguém tenha sido um feiticeiro. Pode ser que alguém tenha sido uma pessoa que lidava com magia. Alguém que lidava com essas chamadas forças ocultas, com essas forças psíquicas. Pode ser que alguém aqui tenha vindo de um dos hospícios da Idade Média. Pode. Alguém aqui que já foi queimado na fogueira, como Joana d'Arc não foi queimada na fogueira na Média? É um assunto antigo. Pode ser que nós já tenhamos tido essas faculdades nas vidas anteriores. Aquela sacerdotisa chique pode. Uma pitonisa. Uma pitonisa pode ser. Aquelas virgens, né? Lá do tempo da Grécia, aquelas coisas todas. Pode, perfeitamente também. Mas pode ter sido que tenha sido também uma louca. Ou um louco, não é? Correndo pelas ruas. Não é? Aquelas pessoas perturbadas, como no tempo de Jesus. Jesus lidou com quantos médios perturbados? Não é? Jesus chegou para um, perguntou qual era o nome dele, e falou assim: meu nome é Legião. Porque nós somos muitos, não é? Tinha um espírito que pegava o menino, jogava ele no fogo, ora jogava na água. O pai do menino já não sabia mais o que fazer. Ah, Senhor, cuida desse meu filho, porque tem hora que o espírito vem e joga ele no fogo. Tem hora que a gente joga ele na água. Eu tenho um amigo muito engraçado, eu perguntei: como é que você lá vai indo? Ele falou assim: de vez em quando caindo no fogo, de vez em quando caindo na água. Mas vamos tocando. Mas vamos caminhando. Agora, esse assunto é novo. Por quê? Porque Allan Kardec criou uma terminologia. Ele foi estudar o fenômeno. Até então ninguém tinha despertado para este fenômeno. Aí é que nós destacamos o gênio de Allan Kardec. Aí que nós percebemos a capacidade de Kardec. Outra coisa, muita gente fala assim: a Kardec só foi o codificador. Só foi o codificador, não é? Kardec foi um codificador. Parece até que Kardec era um colecionador de páginas, de figurinha. Ele colecionava figurinhas. Nada disso. A obra, o livro, a doutrina espírita é dos espíritos desencarnados, mas também dos encarnados. Porque Kardec teve uma participação intelectual ativa. Ele que era o comandante em chefe, ele é que era o mestre. Ele é que perguntava os espíritos, arguía os espíritos, ele é que conduzia os assuntos, ele que escrevia. Por exemplo, ele que botava ponto, vírgula, porque quando os espíritos escreviam tudo sem parágrafo, sem ponto, sem vírgula. Escrevia através da cestinha, rodava, não é? Isso tudo era Kardec que fazia. Então, muita gente fala assim: Kardec só foi o codificador. Não, ele foi um homem de gênio. Então, o que Kardec fez foi uma coisa extraordinária. Por quê? Porque Kardec, publicando o Livro dos Médiuns, e o Livro dos Médiuns, ele foi muito importante. Vejamos o seguinte: ele surgiu na ordem do Pentateuco, ele surgiu em segundo lugar. O Livro dos Espíritos, a obra básica,
Depois, em seguida, o Livro dos Médiuns, porque era preciso regulamentar essa comunicação com o mundo espiritual, era preciso criar uma ética para isso, era preciso se esclarecer os médiuns. Então ele criou uma terminologia, criou palavras que não existiam. Por exemplo, a palavra mediunidade, a palavra médium. Então, quando Allan Kardec lança o Livro dos Médiuns, ele faz uma coisa muito importante. Ele também separa a mediunidade da obsessão. Porque até então, todo médium era considerado louco. Louco, perturbado, doente mental, alienado, era considerado alienado. Mas quando Kardec dá cidadania à mediunidade, o médium que era, digamos, anormal, uma pessoa anormal, passa a ser uma pessoa normal. Ou paranormal, como chamaria a parapsicologia mais tarde, não é? Então todos nós estamos aprendendo mediunidade faz muito pouco tempo. Faz muito pouco tempo. É do meados do século XIX para cá. Provavelmente, se nós não fomos espíritas na outra existência, se a primeira vez que nós estamos sendo adeptos de uma doutrina, como a doutrina espírita, por exemplo, é provável que seja a primeira vez. Pode ser que aqui tenha algum espírita pela segunda vez, mas é provável que seja espírita pela primeira vez. Então é a primeira vez que nós estamos ouvindo falar do assunto, não é? E interessante é o seguinte, que os médiuns que deveriam ser os mais interessados no estudo do Livro dos Médiuns são os menos interessados. Quando os médiuns, por exemplo, começam a trabalhar na mediunidade, eles já acham que não precisam do Livro dos Médiuns, porque o Livro dos Médiuns é para desenvolver. Eles já estão desenvolvidos. Tem pessoas que acham assim, se eu ler o Livro dos Médiuns, eu vou desenvolver. Não, o Livro dos Médiuns não é para desenvolver. O Livro dos Médiuns é para esclarecer. O Livro dos Médiuns é para ensinar, é para estudar, é para explicar. O Livro dos Médiuns é para educar. Para isso que é o Livro dos Médiuns, não é? Você passa a precisar muito mais do Livro dos Médiuns quando você é médium do que quando você não é. Então as pessoas falam assim, não preciso mais do Livro dos Médiuns porque eu já sou médium. Eu já vejo os espíritos, eu já ouço os espíritos, eu já incorporo os espíritos, não preciso mais. Não, aí é que você precisa, para você entender realmente como as coisas acontecem, como as coisas se processam. Uma outra coisa que nós gostaríamos de deixar bem claro é aqui neste início da nossa conversa, do nosso diálogo. Muita gente acha que o assunto mediunidade só deve interessar a quem é médium, a quem está com algum tipo de manifestação. Aí tem pessoas que falam, não, esse assunto não me interessa, não diz respeito a mim. É um assunto que me interessa, o que é que eu vou fazer com isto? Eu não sou médium de nada, eu ouço muito isso, viu, Zé? Presidente de centro espírita falar, não é o seu caso não, você nem é presidente aqui agora, né? Te tiraram. Então, eu ouço muito, às vezes eu chego num centro espírita, o presidente fala assim, olha, eu não sou médium de nada, eu não vejo, eu não ouço, eu não recebo, eu não psicografo. Assim, parece que essa pessoa é aleijada, né? Porque outra coisa, parece que a pessoa não considera a intuição mediunidade.
Parece que a pessoa não considera inspiração mediunidade. Parece que a pessoa não considera outros tipos de sensibilidade mediunidade. Parece que médium é só aquele que incorpora, ou que psicografa, ou que pinta. Não é? Não tem nada disso. Então nós vamos estudar esse negócio, vamos falar. Mas vejamos bem, então a pessoa fala assim, esse assunto não diz respeito a mim, porque eu não sou médium, eu não sinto nada, não percebo nada. Alguma coisinha assim às vezes, né? De noite, às vezes eu sonho. Isso é mediunidade? A pessoa pergunta e vai. Olha, a mediunidade é um sentido natural em todos os espíritos. Nós todos somos portadores de faculdades mediúnicas ou de percepção mediúnica. Uns mais, outros menos. Uns mais, outros menos. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, diz assim: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por isso mesmo médium. A influência dos espíritos, num grau qualquer. Todos aqueles que experimentam num grau qualquer. E quase todos nós, num grau qualquer, já experimentamos. Mesmo através do sonho. Eu sonhei com um fulano que já morreu. Parece que veio me visitar. Olha, eu não sei, mas eu estava na minha casa e de repente eu senti um vulto dentro de um quarto. Olha, eu não sei, mas eu estava pensando no fulano e de repente tocou o telefone, era ele. Não é? Olha isso aí, como é que são as coisas, as percepções. É muito curioso isso, porque nós achamos, por exemplo, que o espírito encarnado, ele está encerrado no corpo como pássaro numa gaiola. E os espíritos falaram para Allan Kardec que nós não estamos encerrados no corpo como um pássaro numa gaiola. O espírito, ele se irradia. O espírito, ele está ligado ao corpo, nós estamos ligados ao corpo, mas nós temos percepções à distância. Podemos ter percepções à distância. É como uma lâmpada, por exemplo. É como uma lâmpada, ela está enroscada ali, está no teto, mas a claridade dela, ela se espalha. Se nós pudéssemos nos ver neste momento, ninguém está aqui sentadinho desenhado como um contorno, não. Nós estamos assim, olha, espiritualmente. Chega, tem contato com um, volta, tem contato com outro. Às vezes vai lá fora, vem aqui dentro. O pensamento vai, volta, vai, aquela coisa. São as nossas percepções espirituais que nós desconhecemos. É a nossa sensibilidade que nós estamos começando a conhecer agora. Mas isto é uma realidade. Então, nós todos somos portadores de faculdades mediúnicas, porque isto é do processo da evolução do espírito. Do espírito. A mediunidade é um sentido que nós estamos desenvolvendo, todos nós. Por exemplo, nós temos os sentidos físicos, não é? São 5 principais sentidos, né? É a audição, é o olfato, o paladar, a visão e o tato. Alguns fisiologistas dizem que nós temos mais de 20 sentidos físicos. Mais de 20 sentidos físicos. Mas nós nos concentramos em 5 básicos. Agora a mediunidade seria esse 6º sentido.
seria esse sexto sentido. E eu vou citar aqui um exemplo para vocês. Chico Xavier. O Chico Xavier representou na Terra o homem do futuro. Nós não fazemos ideia da evolução de Chico Xavier. Mas ele representou na Terra, como dizia o professor Herculano Pires, que Chico era interexistente. O professor Herculano Pires dizia que Chico era o homem psi, ou seja, o homem psíquico. Nós somos homens, seres físicos, porque nós percebemos o que é físico. Até então, tão somente. Chico Xavier ele representou o futuro da raça. Futuro da raça. Porque, por enquanto, por exemplo, nós somos médiuns com dia marcado e hora marcada. Não é verdade? Por exemplo, eu não sei que dia aqui é reunião mediúnica de desobsessão. Segunda. Então, quem é médium aqui no Joseph Kleber? Fala assim. Hoje é segunda-feira. Tem reunião mediúnica. Eu sou médium. Então lembra na segunda que é médium. Mas a reunião só começa às 20 horas. Então a mediunidade daquela pessoa só funciona às segunda-feiras a partir das 20. A partir das 20 horas. É quando a pessoa vai pensar. Das 20 até as 21. Se coloca ali. Não é? Então, por enquanto, nós, por exemplo, nós somos médios com dia e com hora marcada. Agora, o que acontecia com Chico Xavier? Médio em tempo integral. Era médio em tempo integral. Nele, a mediunidade não era uma faculdade esporádica. Não era uma faculdade esporádica. Nele, a mediunidade não era como um interruptor, que liga, acende a luz, ou desliga, apaga a luz. Estava sempre ligado, a luz estava sempre acesa. No futuro, nós vamos ter perispírito para isso, vamos ter corpo para isso, vamos ter cérebro para isso, e, sobretudo, vamos ter espírito para isto. Porque Chico Xavier, ele era o homem interexistente. Então, vejamos bem, em termos evolutivos, vamos acompanhar em termos evolutivos. Nós estamos aqui, não é? Nós estamos aqui hoje, aqui em São João da Boa Vista, né? Chico Xavier, o futuro da raça. Vejamos a distância que está, a distância que nos está nos separando dessa condição de ser médium em tempo integral. Como Jesus Cristo, que também era médium em tempo integral, com uma diferença. Jesus Cristo era médium em tempo integral de Deus. Ele falava, eu e o Pai somos um. E André Luiz fala que Jesus era médium de Deus. Agora, Chico era médium dos espíritos. Tem uma diferença. É como o doutor Inácio Torodion costuma dizer. Entre Jesus e Deus não havia intermediários. Entre, por exemplo, Chico e Deus, vamos dizer, ou Chico e os espíritos superiores e o Cristo, havia intermediários. Espíritos intermediários. Então a mediunidade evolui nesse sentido. Nós vamos ter que chegar a um ponto em que nós não vamos precisar mais de intermediários, porque o nosso contato vai ser direto com os espíritos superiores, ou com o pensamento dos espíritos superiores, ou com a própria vontade
com a própria vontade divina. Bom, isso era um ponto que nós gostaríamos de deixar aqui bem claro, nessa questão da mediunidade, né? Todos nós somos médiuns. Nós vimos dizendo, mediunidade é uma consequência evolutiva. Não adianta você, por exemplo, falar, eu não quero ser médium. Eu não quero ser médium. É a mesma coisa que você disser assim, eu não quero enxergar. Ou é a mesma coisa você disser assim, eu não quero ouvir. Ou é a mesma coisa que você disser, eu não quero sentir o gosto das coisas, o cheiro das coisas. É uma consequência, é uma maturidade psíquica, uma maturação do psiquismo, que não tem a ver com a evolução espiritual propriamente dita. Não tem a ver com a evolução espiritual propriamente dita. Vamos citar um exemplo. Nós temos aí criminosos, delinquentes, bandidos, que não precisam de óculos, que enxergam muito bem. E temos santos cegos. A faculdade mediúnica é uma coisa mais ou menos assim. O seu desenvolvimento independe, o seu surgimento, a faculdade, essa percepção psíquica, ela independe da ética. A ética vai entrar no outro tempo, no outro momento. Ela vai entrar no outro tempo, no outro momento. É igual a inteligência, por exemplo, quando surge na gente. A inteligência depende da moral? Não, ela não depende da moral. Mas a condução dela vai depender. A inteligência pode não depender da moral. Mas a inteligência que te leva à sabedoria vai depender da moral. A inteligência que te faz cultivar só o intelecto. E nós temos um exemplo no Novo Testamento. Jesus, por exemplo, na tentação no deserto, quando ele foi tentado no deserto. Ali nós vemos uma inteligência satânica tentando uma inteligência divina. Jesus, uma inteligência divina, que não tinha só a inteligência, tinha a moral desenvolvida. E do outro lado, só a inteligência satânica. Um espírito altamente inteligente, porque para tentar Jesus tinha que ser um espírito inteligente. E se a gente lê lá, por exemplo, no episódio da tentação, o tentador, que é chamado diabo, Satanás, não importa, o tentador tenta Jesus com as palavras das Escrituras. Ele conhecia as Escrituras. Está lá, se vocês cheguem lá, em casa, peguem a Bíblia, o Novo Testamento. Pega lá o Evangelho de Mateus, que está lá o episódio da tentação no deserto. O tentador, ele começa a tentar Jesus com as palavras das Escrituras. Ele conhecia as Escrituras sagradas, mas ele não aplicava. Ele não aplicava, ele não vivenciava, ele aplicava a seu favor. A seu favor. Como a gente vê muita gente aí que sabe a Bíblia de cor e salteado. Como também a gente vê muita gente que conhece o Livro dos Espíritos de cor e salteado. Não é? Mas então, não adianta a pessoa falar assim, eu não quero ser médium. Não, isso é uma questão evolutiva. E tanto é verdade isso, não adianta falar que não quero ser médium, porque você vê a mediunidade na humanidade inteira, hoje. Por exemplo, você chega lá nos Estados Unidos, ou mesmo na Europa, tem aqueles livros mediúnicos, e eles não sabem nada de mediunidade, nem não conhecem Kardec. Porque a mediunidade, gente, ela não é espírita.
A mediunidade não é católica, a mediunidade não é protestante, a mediunidade não é budista, a mediunidade não é hinduísta, a mediunidade é. Nós estamos estudando a mediunidade no Espiritismo à luz da fé raciocinada. Nós estamos estudando a mediunidade com Jesus Cristo, que nos ensina a dar de graça o que de graça nós recebemos. Mas você chega nos Estados Unidos, por exemplo, nas livrarias, tem lá assim, o nome do livro. O nome do livro, embaixo está assim, canalizado por fulano de tal. É o termo que eles estão usando. Não é psicografado, não é recebido. Está assim, canalizado. Na Inglaterra está assim. Está assim de médios na Inglaterra, assim de médios nos Estados Unidos, médio de cura que cobram. A gente fala assim, onde é que já se viu isso cobrar? Eles não conhecem como nós conhecemos. Eles não conhecem como nós conhecemos. Ah, mas então eles curam? Curam, podem curar, perfeitamente. Eles podem realizar cura, depende lá do merecimento, do mérito, do karma, depende lá de uma série de coisas, mas eles podem perfeitamente, eles podem curar. Então não adianta você falar assim, não, eu não quero ser médium, esse assunto não tem nada a ver comigo. Porque como os Espíritos nos dizem, a humanidade há de ser cada vez mais médium. Porque à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa sensibilidade, e à medida também que nós vamos apanhando, que nós vamos sofrendo, à medida que nós também vamos nos voltando mais para as coisas espirituais. Por exemplo, aqueles que se voltam para as coisas materiais, as coisas imediatistas, eles como que bloqueiam a sintonia. A sintonia com o plano espiritual, bloqueiam. Pessoa que só pensa no dinheiro, que corre só atrás do dinheiro. Porque é preciso pensar, o médium tem que pensar. Porque mediunidade é pensamento a pensamento. Não é? Porque é muito comum, às vezes, a obsessão. Às vezes a obsessão é até mais comum do que a mediunidade. Né? Essa perturbação e tudo. Por quê? Porque a pessoa começa a entrar no estado de depressão, ela vai correndo atrás das coisas materiais, de repente aquilo já não satisfaz mais ela, ou ela tem um insucesso, ou qualquer coisa acontece, ela vai entrando no estado de abatimento psicológico, de tristeza, de melancolia, de depressão, de repente ela está pensando em coisas negativas. Quando ela pensa em coisas negativas, ela entra em sintonia com aqueles espíritos que estão também pensando em coisas negativas. Porque entre obsessão e mediunidade, tudo é uma questão de direcionamento. Se você direciona para um lado é mediunidade. Se você é direcionado é obsessão. Se transforma em obsessão. Se você é senhor da sua vontade, é mediunidade. Se você não é senhor da sua vontade, é obsessão. Pouco tempo uma pessoa veio conversar comigo e falou assim, Bacelli, eu não sei o que acontece comigo. Eu sou médium, mas eu não controlo. Eu não controlo. O espírito quer me pegar na rua, quer me pegar dentro de casa. Aí eu falei, não é mediunidade, é obsessão. Porque se você não controla, se você não impõe a sua vontade, porque o corpo é seu, não é do espírito. Se o espírito quiser corpo, vai arranjar para ele. Vai reencarnar. Se o espírito quiser um corpo, vai arranjar para ele. Agora, se o corpo é seu, você tem que se impor a sua vontade. Então eu falei, não, então você não é médium, isso é obsessão.
Obsessão é mediunidade enferma, doente, patológica. Você precisa equilibrar, você precisa de um tratamento. Você precisa se tratar. Falei, a pessoa não aceita muito quando você fala assim. A pessoa não aceita muito quando você fala que as coisas são desse jeito. Mas veja bem, uma pessoa que não tem controle, eu estou em casa, quero escrever, eu estou no trabalho, quero escrever. Não é? Eu lembro do Chico. O Chico, às vezes, uma jovem, ela estava noiva e ela ia se casar. Ela ia se casar, mas o marido dela era católico. E ela era médium, espírita, que frequentava o centro. E ela não sabia o que ia fazer com a mediunidade. Porque o noivo era católico e não aceitava aquelas coisas. Achava aquilo tudo muito estranho. Ela falou para o Chico, pois é, Chico, porque eu percebo os espíritos. Às vezes à noite em casa eles se aproximam. Eles querem que eu levante de madrugada e comece a escrever. Aí o Chico falou para ela assim, minha filha, você vai começar uma nova fase na sua vida. Você vai casar-se, provavelmente você vai ser mãe. Seu esposo, como você está dizendo, é católico. Você vai dever uma certa obediência a ele. Você vai ter que ter um controle. Se for o caso, você vai ter até que escolher. Deixar, às vezes, a mediunidade para mais tarde. Ela falou assim, pois é, Chico, porque ele já falou comigo que tem horas que ele não sabe se ele está beijando a mim ou se está beijando o espírito. Aí o Chico riu muito. O Chico riu muito e falou assim, pois é, minha filha, tem essas coisas. Então você vai ter que fazer uma escolha. Você vai casar, se você gosta dele, vocês estão noivos, não é? Você tem que seguir o seu marido. Agora você tem que seguir o seu marido, não é? Quem sabe deixar a mediunidade para daqui mais um pouco de tempo. Então vejamos, a mediunidade, ela irá se manifestando em nós de maneira natural. Agora vamos passar para uma questão muito interessante, que interessa a todo mundo assim. Questão do desenvolvimento. Muita gente fala desenvolvimento mediúnico, né? Como é que desenvolve a mediunidade? Uma coisa que eu gostaria de deixar claro e que eu vou aprendendo aos poucos, fui aprendendo aos poucos com os espíritos e com a vivência. A pessoa chega para a gente e fala assim, qual é a minha mediunidade? Não é? Qual é a minha mediunidade? Eu me lembro acho que foi da Bárbara Streisand. Uma vez alguém chegou para ela, um jovem chegou para ela e perguntou assim para ela, a senhora acha que eu sou ator? Aí ela respondeu assim, olha, se você não sabe se é, eu é que vou saber. Né? Ela respondeu assim, se você não sabe se é, eu que vou saber? Se você é ator? Então a pessoa chega para a gente e fala assim, você acha que eu sou médium? É uma pergunta recorrente, né? E a outra pergunta assim, qual é a minha mediunidade? Nós temos aprendido com os espíritos que nós não devemos ficar, nós em geral, nós não devemos ficar preocupados com o tipo de mediunidade. Porque quem se preocupa com o rótulo da mediunidade, limita a mediunidade, limita a manifestação mediúnica. Por exemplo assim, eu sou médium de incorporação. A pessoa fala, eu sou médium de incorporação. Então coloca aquele rótulo no peito, médium de incorporação. Só incorpora. Isso é limitar a mediunidade. Quer dizer que ela é só médium quando incorpora? Como é que é? Olha, como é que a coisa é delicada. Quer dizer que ela é só médium quando incorpora? A pessoa vem e fala assim, eu sou médium
psicografia. Aí vem a pergunta: você só é médium quando você psicografa? Aí vem outra pessoa e fala assim: eu sou médium vidente, claro e evidente. E você então só é médium quando você está no exercício da clara evidência? Isso é rotular a mediunidade. É restringir a mediunidade. A pessoa diz assim: eu gostaria de desenvolver a mediunidade de pintura. Eu acho tão bonito. Não é assim. Outros falam assim: eu gostaria de desenvolver a mediunidade de cura. É tão útil. Isso também não é assim. Os espíritos nos ensinam que desenvolver mediunidade é desenvolver, sobretudo, a espiritualidade. É desenvolver o espírito. É fazer crescer o espírito, mas não fazer crescer o espírito comunicante. Fazer crescer o espírito do médium. Isto é que significa desenvolver ou suscitar em nós o surgimento de percepções espirituais, o chamado dom dos carismas. Antigamente, a igreja hoje chama também, né? O dom dos carismas, que são essas percepções espirituais. Voltamos a citar Chico Xavier. Chico Xavier se notabilizou na psicografia, não foi? Mas ele não era só médium psicógrafo. Ele era dotado de todas as faculdades mediúnicas que nós conhecemos. Eu costumo dizer que Chico Xavier, ele não era a edição encadernada do Livro dos Médiuns. Ele era a edição encarnada. A edição encarnada. Por exemplo, Chico Xavier. Ele ouvia os espíritos, enxergava tudo ao mesmo tempo. Ouvia, enxergava, escrevia. Outra coisa, incorporava, era médio de efeitos físicos. Por intermédio dele, os espíritos se materializavam. Ele era médio de cura, receitista. Ele saía do corpo. Ele lia pensamentos. Por exemplo, porque o médium do futuro, hoje nós estamos só naquela de pegar pensamento de desencarnado, né? Não é uma coisa curiosa isso? Para nós, o que seria mais fácil? Pegar um pensamento do encarnado ou do desencarnado? O que seria mais fácil? Hein? Claro, a Aldrin está ali, a alguns metros de mim. Eu não sei onde é que está o doutor Inácio. Não é? Está na outra dimensão. Racionalmente, o que seria mais fácil? Eu pegar o pensamento, nós estamos no mesmo plano. Mas Deus é sábio. Você já imaginou, Aldo, se a gente pudesse ler os pensamentos uns dos outros? Hein? Olha como a lei funciona. Deus é sábio. Então nós estamos exercitando primeiro, aprendendo a pegar os pensamentos dos desencarnados, para que no futuro nós possamos nos comunicar pela telepatia. Porque Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, também estuda esse assunto. E ele chama o assunto de telegrafia humana. Telegrafia humana. Então, Chico Xavier, por exemplo, ele lia os pensamentos da pessoa. Era muito comum isso. Por exemplo, ele ia cumprimentar uma pessoa que ele nunca tinha visto. Era a primeira vez que a pessoa estava por ali. Não é? Então ele chegava perto da pessoa, fulano, chamava pelo nome. Ou às vezes pelo apelido. A pessoa tomava um baque. A pessoa tomava um baque assim.
Aí começava a perguntar, como é que está a sua avó fulana de tal? Perguntar. Isso era comum, mas não era uma vez só não. Isso acontecia sempre. Até eu vou contar a vocês um caso que aconteceu com um médium que frequentou essa casa. Estava perguntando aqui o Zé Primo, na década de 50, 60, médium de efeitos físicos, o Zé Jorge. Zé Jorge frequentou aqui durante muitos anos como médium de efeitos físicos. Zé Jorge é muito nosso amigo. Hoje ele está com mais de 90, né? Está lá em São José do Rio Preto, com mais de 90. Mas o Zé Jorge me contou. O Zé Jorge estava na fila para cumprimentar o Chico. Era madrugada, tarde da noite, e a fila não andava. E o Zé Jorge impaciente. Porque já era tarde, ele estava cansado. As pessoas chegavam perto do Chico e não queriam ir embora. E o Chico também não tinha pressa. Ele não precisava de relógio para saber quantas horas. Começa por aí. Ele não precisava de relógio para saber quantas horas. Então ele estava... E a fila não andava. Diz o Zé Jorge que pensou assim. Também o Chico fica lá na ponta daquela mesa, gordo feito um sapo. Na época o Chico estava muito gordo. Gordo feito um sapo. E a fila não anda. E eu estou cansado. Ele disse que pensou e ficou por ali. Depois, não sei quantos minutos, chegou o Zé Jorge. Era a vez dele cumprimentar o Chico. Aí quando chegava perto do Chico, todo mundo se desmanchava em sorrisos, né? Oi, Chico, como é que vai você? Eu disse, tudo bem, meu filho, aqui, gordo feito um sapo. Vocês vejam como era a mediunidade de Chico Xavier. Agora, o que eu quero dizer para vocês em questão de mediunidade é o seguinte. Vamos supor que nós estejamos todos aqui encarnados num corpo só. Essa sala aqui é o nosso corpo. Estamos todos encarnados num corpo só. E temos esse punhado de janelinha. Não temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa janelinha chama psicografia. Aquela janelinha chama incorporação. Aquela janelinha chama clareaudiência. Aquela clarividência. Essa aqui é a mediunidade de pintura. Essa aqui é a mediunidade de música. Vamos supor. Se eu, por exemplo, desenvolvo a psicografia, eu só vou me comunicar com o mundo exterior através de que janela? Só de uma janela. As outras, para mim, vão ficar fechadas. Mas se eu desenvolvo a minha espiritualidade, se eu cresço espiritualmente, e se eu desenvolvo as minhas percepções psíquicas, eu vou poder ter uma percepção do exterior através de todas as janelas. Então ninguém deve se preocupar em desenvolver, por exemplo, eu estou desenvolvendo... Não se preocupe em desenvolver mediunidade A, B, C ou D. Nós temos que nos preocupar em fazer crescer o nosso espírito. Porque com o crescimento do nosso espírito, naturalmente, essas janelas vão se abrir. Naturalmente essas janelas vão se abrir. E vai se abrir uma janela, ela não existe aqui, mas vamos imaginar que ela existisse aqui, uma janela enorme. Vamos imaginar que ela existisse aqui. Vai se abrir uma janela que vale por todas as outras janelas. Essa janela chama-se intuição.
Essa janela se chama intuição, porque pela intuição está lá no livro No Mundo Maior, no capítulo 9 do livro No Mundo Maior. É um tratado sobre mediunidade, olha, o capítulo 9 No Mundo Maior, de André Luiz, a palavra do instrutor Calderaro é uma coisa fantástica. É um esclarecimento como eu nunca vi. Infelizmente, hoje, são poucos os centros que estão incentivando o estudo das obras de André Luiz e de Emmanuel. Mas todo centro espírita precisava funcionar também como uma escola, porque é uma escola. É uma escola. E nós precisávamos ter os estudos. Mas normalmente as pessoas falam assim, e é verdade. Ninguém quer estudar. Ninguém quer estudar, ninguém quer ler. Nós estamos aqui, por exemplo, nesta noite, nessa tarde e noite, que já é noite, 6h05. Agora mesmo nós vamos fazer uma pausa, vocês tomam um café, viu, gente? Nós estamos aqui nesta tarde e noite, vejamos bem, estudando. E na realização de um mini seminário, como nós falamos no começo, julgando sementes. Julgando sementes. Então muita gente talvez tenha vindo aqui hoje para aprender técnica de desenvolvimento mediúnico. E eu vou dizer uma coisa a vocês, não existe. Não existe técnica para desenvolver mediunidade. Quer dizer que não tem técnica para mim, vamos dizer assim, entrar numa concentração mais profunda, não é? Entrar em alfa, ou beta, gama, sei lá. Não tem uma técnica. Não. Não tem técnica. É claro que nós precisamos disciplinar o pensamento. Pensamento que precisa ser disciplinado e disciplina que às vezes nós não temos para fazer uma prece do Pai Nosso. Não é? Para fazer uma prece do Pai Nosso. É por isso, gente, que as mediunidades nossas são mediunidades assim, ainda muito sofridas. Muito sofridas. E essas manifestações, esses fenômenos são muito intermitentes ainda. Porque, veja bem, a gente pega um livro para ler, chega a acontecer isso. Pega um livro para ler, a pessoa chega ao fim da página, não sabe o que leu. Corre os olhos na linha, vira para o outro lado. Vira para o outro lado. Parece um zumbi que está lendo. Aí a gente pergunta, o que você leu? Eu disse, olha, eu não sei. Por isso que a gente não pode ler. A gente tem que estudar. Não pode ler. A gente tem que pegar o livro, morder nele, mastigar ele, bater nele, pegar uma caneta, riscar, escrever, não ter dó do livro, não ter dó, rabisca, escreve, lê de novo, lê de novo, lê de novo, lê de novo, lê de novo. Porque se você lê uma página de um livro de 300 páginas, se você lê uma página e entender uma página, vale pelas 300 que você lê e não entendeu. Vale pelas 300 que você lê e não entendeu. Se você entendeu uma página só, então você pega o livro, mastiga ele, extrai dele o que você pode extrair. É assim que a gente estuda. Então lá, no livro No Mundo Maior, no capítulo 9 de André Luiz, né? O instrutor Calderaro, ele dá uma aula sobre mediunidade. E nós vamos aqui citar uns exemplos para vocês. Por exemplo, Francisco de Assis era médium? O que vocês acham? Ele era espírita? Não. Ele estudou mediunidade? O que ele tinha? Ele tinha espiritualidade? Ele tinha espiritualidade. E porque ele tinha espiritualidade, ele conseguia o quê? Ele ouvia. Ele enxergava.
Ele curava. Ele tinha intuição. As janelas foram abrindo. Ele tinha espiritualidade. Joana d'Arc era médium? Era espírita? Era médium espírita? Sabia o que era mediunidade? Não. Tinha espiritualidade? O que manda na mediunidade, mais do que a mediunidade, é a espiritualidade do médium. É a espiritualidade do médium. Olha, você pode exercitar na psicografia, escrever, passar a vida escrevendo. Exercitando. Se você não procurar desenvolver o seu sentimento, se você não estudar, se você não tiver um propósito de servir o Cristo, de ajudar as pessoas, de confortar as pessoas, de socorrer as pessoas, não vai funcionar. Não vai funcionar. Um outro exemplo que nós podemos citar, Teresa d'Ávila, por exemplo. Ela é médium, ela saía do corpo. Esses santos da Igreja Católica, todos. Irmão José, não quero fazer propaganda, mas irmão José escreveu um romance sobre a vida de Vianney, que era um padre. Vianney Cura d'Ars, ele era médium. Ele era um médium de efeitos físicos extraordinário, e clareaudiente também, e clarividente também, e médium de cura também. Ele não era espírita, ele era padre. Ele era padre. Nós temos que nos preocupar com o desenvolvimento da nossa espiritualidade, porque desenvolvendo a nossa espiritualidade, nós vamos desenvolver as nossas percepções e nós vamos colocar essas nossas percepções a serviço do mundo novo, a serviço de uma vida melhor sobre a face da terra, porque para servir a Jesus na mediunidade, como diz o Dr. Odilon Fernandes, o que é melhor? Você ser médium de um espírito, ou às vezes você ser médium de um espírito que te dá um nome, por exemplo? Tem um espírito que vem, dá um nome, identifica aquela coisa toda? Ou você ser médium de uma ideia superior? Não é? Se você é médium de um espírito, por exemplo, numa reunião de desobsessão, você incorpora um espírito sofredor. Você é médium daquele espírito sofredor. Ou numa reunião, você incorpora um mentor. Vamos supor, José Kleber. Vem aqui. Dá uma mensagem. Meus irmãos, vão perseverar, tenha paciência. Vai embora, tudo bem. Mas às vezes, o dirigente que está lá no centro da mesa, que fala que não é médium de jeito nenhum, durante a reunião ele tem uma intuição. Ou sabe que eu vou criar um trabalho aqui no centro, me veio essa ideia agora, eu vou criar um trabalho aqui no centro de amparar as famílias carentes. Olha aí, ele foi médium de uma ideia que vai beneficiar dezenas, centenas de pessoas. Quem é que teve a ideia de construir esse centro espírita em 1956? Certo? 1956. Quem é que teve? Foi o médium da ideia. Veio a ideia. Vamos construir o centro. Não é? Às vezes a pessoa não expressa em palavras, mas ela intui. Aquilo toma forma na cabeça dela. Isso é que é a intuição que a pessoa tem. Então não é só ser médium dos espíritos, é ser médium dos pensamentos elevados. Ser médium do pensamento do Cristo na terra. E isso você pode ser na rua, dentro da sua casa, não é só dentro do centro espírita, não.
Não é só dentro do centro espírita, não. Ser médio do pensamento do Cristo na Terra. Você pode estar no trânsito, você pode estar dentro de uma igreja, você pode estar num terreiro de umbanda, você pode estar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Se você tem aquela boa intenção, você é um espelho com a face polida, que você vai conseguir refletir a claridade do sol. A mente de uma pessoa espiritualizada é como se fosse a face de um espelho, voltada para o sol, refletindo nas sombras da terra. Refletindo nas sombras da terra. A mente de uma pessoa espiritualizada. E como é que nós nos espiritualizamos? Aí eu vou encerrar a primeira parte com essa história. Chegou gente lá no Pedro e Paulo, algum tempo atrás, falou assim: Bacelli, aqui vocês têm reunião de desenvolvimento mediúnico? Eu falei: temos, claro que temos reunião de desenvolvimento mediúnico. Aí a pessoa fala assim: é? Como se diz assim, é aqui mesmo então que eu quero, né? Temos sim. Aí a pessoa pergunta: que dia que é? Eu falei assim: olha, aqui tem todo dia reunião de desenvolvimento. Todo dia? E eu posso participar? Sim, pode participar. Que horas? Você agora mesmo está tendo. Está começando uma. Eu posso? Posso participar. Como é que eu faço? Você está vendo aquele povo que está debaixo daquela casinha fazendo sopa para os pobres? É uma reunião de desenvolvimento mediúnico. Você pode ir para lá. Vai lá ralar chuchu, abóbora, mandioca, cenoura. Você vai começar o seu desenvolvimento mediúnico. Porque a pessoa acha que desenvolver mediunidade é pegar o carro, parar ali na porta, arrumadinha, chegar, entrar, sentar, cruzar os braços e esperar pelos espíritos. Dr. Bezerra não vem visitar ninguém que esteja no sofá. Não vem. Não vem visitar ninguém que esteja no sofá. Agora, aquele que está lá, ajudando, trabalhando, pelejando, sofrendo, lutando, porque mediunidade é luta. Tem flor, mas não é sem espinho. Tem flor, mas não é sem espinho. Tem espinho. Então o Senhor nos abençoe, o Senhor nos ampare, nos proteja, e até uma próxima oportunidade, que amanhã cedo ainda tem que estar lá em Campinas. Às 10 horas. Vamos, vou combinar com o Zé Primo. Vou ver que vocês vão aumentar o cachê, porque dessa vez eu vim de graça.